Olá, eu sou a Luciane, faço parte do time de People e hoje vamos falar sobre liderança. Nesse treinamento, eu vou explicar sobre o modelo de liderança seguido aqui na Bluesoft, que é a liderança situacional. Os nossos líderes são treinados para atuar de forma situacional junto ao time. Por isso, é importante que você conheça todos esses conceitos. Em primeiro lugar, como esse é um tema mais complexo, nós vamos dividir o treinamento em duas partes. Nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre o que é liderança situacional, quais são as habilidades fundamentais para os líderes, quais são os indicadores e os níveis de maturidade dos colaboradores. Vamos lá? Então, o que é a liderança situacional? Esse é um modelo que gira em torno da capacidade do líder de se adaptar a qualquer contexto e circunstância, interna ou externa. Ou seja, os líderes devem conseguir ajustar o seu modo de liderança de forma que contribui para a realização do trabalho e para a gestão das metas e dos resultados da equipe. A teoria se baseia na quantidade de direcionamento e na quantidade de apoio que um líder deve fornecer à sua equipe de acordo com a situação e com o nível de maturidade de cada um. O conceito também leva em consideração a combinação entre a capacidade técnica e a motivação do colaborador para realizar uma tarefa. Dessa forma, o líder deve adaptar o seu comportamento e atuação às necessidades de performance do time e agir focado em fortalecer a relação com o liderado, atuando para apoiar no seu desenvolvimento. Para aplicar a liderança situacional, o líder deve desenvolver 4 habilidades que são fundamentais. Primeiro, diagnóstico. Fazer análises cuidadosas sobre as situações, prestando atenção principalmente na facilidade do colaborador para completar alguma atividade. A adaptabilidade. Capacidade de ajustar a sua abordagem de acordo com o diagnóstico realizado antes, sem deixar se levar pela intuição. A comunicação. Então, utilizar uma comunicação efetiva para realizar acordos com os liderados, sempre prezando pela clareza das informações e satisfação da equipe. E o acompanhamento. Acompanhar o andamento das atividades para garantir que serão executadas. E com agilidade, porque caso esteja abaixo do esperado, é possível testar e mudar a rota. Vamos começar entendendo o que é a maturidade dentro da teoria de liderança situacional. A maturidade de um profissional é um combinado de 2 fatores, competência e motivação. A competência é adquirida através de conhecimentos, experiências e habilidades. Podemos dizer que é a capacidade técnica do indivíduo. Esse fator é mais concreto e objetivo. Ou a pessoa sabe fazer ou não sabe. A motivação envolve alguns fatores mais subjetivos, como a confiança da pessoa em fazer a atividade, o comprometimento que ela tem e a vontade em si. Podemos dizer que a maturidade ou a combinação entre competência e motivação vai se apresentar na facilidade da pessoa em realizar uma tarefa. Diante dos indicadores, temos 4 níveis de maturidade, sendo o M1 o de menor maturidade e M4 o de maior maturidade. O primeiro ponto é que a avaliação da maturidade deve ser feita em relação a uma tarefa, uma função ou uma atividade, e não em relação à pessoa. Ou seja, um colaborador pode ter nível de maturidade diferente em tarefas diferentes, porque vai depender da competência e da motivação dela ao realizar aquela determinada tarefa. Vamos detalhar um pouco mais cada nível. No nível de maturidade 1, a pessoa não tem os conhecimentos teóricos e práticos para realizar a tarefa, ou ela não está motivada para realizar o trabalho. Na parte de competência, pode faltar conhecimento teórico, um pouco mais de prática, e a pessoa sempre precisa de apoio para finalizar essa tarefa. Na motivação, a pessoa não sente confiança ainda, não tem proatividade e qualquer obstáculo já impede a execução da tarefa. No nível de maturidade 2, a pessoa já tem algum conhecimento técnico e está até entusiasmada com a tarefa. Na parte da competência, ela já possui um pouco mais de conhecimento e experiência, mas ainda precisa de treinamento e acompanhamento. Na motivação, a pessoa está mais confiante e disposta a se envolver nas tarefas. Às vezes ela não segue a metodologia ou o processo corretamente e propõe algumas sugestões que são pouco inovadoras ou aplicáveis. No nível de maturidade 3, a pessoa já tem a capacidade técnica e apresenta confiança. Na parte de competência, tem os conhecimentos teóricos e práticos.
consegue finalizar a maioria dos trabalhos sozinho e é capaz de analisar e resolver alguns problemas. Na motivação, a pessoa está confiante, se propõe a executar a maior parte dos trabalhos e busca novas abordagens. Porém, ela ainda vai precisar de apoio diante de alguns obstáculos. No nível de maturidade 4, a pessoa já é totalmente capaz e está super comprometida e engajada com a tarefa. Na parte de competência, tem um alto nível de conhecimento teórico e prático. Compreende as exigências da tarefa e sabe quais resultados deve alcançar. Na motivação, a pessoa está com um alto nível de confiança também. Ela se dedica, não desiste nas dificuldades, compreende as mudanças, é até receptiva a elas e potencializa novas ideias. Aprendemos todos os níveis de maturidade. Agora é importante entender que quem deve avaliar o nível de maturidade para executar cada tarefa é quem vai executá-la. Ou seja, o líder deve conversar com seu liderado, definir as principais tarefas e entender o nível de maturidade dele em cada uma delas. Deve haver um consenso entre o líder e o liderado. Entenda que, mesmo que uma pessoa esteja super engajada para cumprir uma tarefa, se ela não tem o conhecimento, o nível de maturidade continua sendo 1. E o contrário também. Se a pessoa tem o conhecimento necessário, mas não está comprometida, motivada, o nível de maturidade será 1. No próximo vídeo, nós vamos ver qual vai ser o estilo de liderança do líder para cada nível de maturidade. Obrigada e até lá!